E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Olha o que Lula disse em um discurso. Ele falou que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele ia ser presidente. A declaração ocorreu em meio à entrega de uma obra guardada há 179 anos. Lula também destacou que a fome causada pela seca é resultado da falta de compromisso dos governantes. E ele citou: a seca é um fenômeno natural, sempre vai existir a seca, mas a fome, por causa dela, é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país e seus estados. Deixa aqui nos comentários o que você achou da fala de Lula. E eu estava vendo que 90% das visualizações aqui do canal são de gente que não é inscrita ainda no canal. Então se inscreva aqui, deixe seu like e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Eu comecei a pensar, por que eu cheguei à presidência da República? O que eu falava nas eleições para chegar a presidente da República? Eu falava que eu ia cuidar do povo mais pobre, que eu ia cuidar do povo trabalhador. Vocês estão lembrados do meu primeiro discurso em 2003? O que eu disse? Eu disse, se ao terminar o meu mandato, cada mulher e cada homem nesse país tiver comendo 3 refeições por dia, tomando café, almoçando e jantando, eu já terei realizado a obra da minha vida. Isso porque eu sabia o que era a fome, porque foi por causa da fome que a minha mãe foi para São Paulo. Eu sabia o que era levantar sem ter café. Durante 7 anos, companheiro Rui Costa, o meu café era uma cuia de café preto com farinha de mandioca. Fui conhecer pão em São Paulo. E eu falava, não é possível que o povo nordestino, sobretudo o povo do sertão, está predestinado a viver na miséria o tempo inteiro. A ver seu cachorro morrer de sede, a ver sua galinha morrer, a ver sua cabra morrer, a ver sua vaquinha de leite morrer, sabe? A ver uma mulher com 30 anos, parecendo uma senhora de 70, de tanto carregar lata e pote nas costas, tomar sol de manhã, de noite. Não é possível que a gente não possa consertar. Aí, lendo, eu fiquei sabendo que Dom Pedro II, em 1846, há 179 anos atrás, ele tinha pensado em fazer a transposição do São Francisco. Eu falei, puxa vida, se o imperador pensou em fazer e não fez, por que ele não fez? Será que Deus não quis? Deus não pode ser ruim, gente. Deus simboliza o amor. Deus simboliza a compreensão, a fraternidade, a solidariedade. Eu falei, não é possível. Eu acho que faltou foi coragem. Porque determinadas coisas você só faz se você tiver coragem. Você só cuida do pobre se você governar com o coração e não com a cabeça. É preciso ter conhecimento para saber o que é a vida de um pobre. É preciso saber de verdade o que é uma criança levantar sem ter um copo de leite para tomar. É preciso saber o que é, muitas vezes, aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos 1000. Aqui nós tivemos, em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte, tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. E eu comecei a pensar, bom, a seca é um fenômeno da natureza. Sempre vai existir a seca. Agora, a fome por causa dela é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país, os Estados de Federação. E aí, quando a gente pensou em trazer as águas do São Francisco para a região seca, muita gente era contra. Ah, vai acabar com São Francisco. Ah, vai acabar não sei com a quanta. O rio é meu, dizia a Bahia. O rio é meu, dizia Alagoas. O rio é meu, diria Sergipe. E eu falava, não, o rio é de Deus. O rio foi feito, ele nasce lá em Minas Gerais. Ele passa por aqui, a água vai para o mar. Então, o que eu quero é pegar um pouquinho de água. Antes dela chegar no mar, eu quero trazer de volta para dar para o meu povo do sertão beber, comer, tomar banho e lavar. Essa decisão
foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer. Porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço está tentando carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Deixa aqui nos comentários o que você achou da fala de Lula. E eu estava vendo que 90% das visualizações aqui do canal são de gente que não é inscrita ainda no canal. Então se inscreva aqui, deixe seu like e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo.